Você já parou para pensar se a voz que você escuta o tempo todo na sua cabeça realmente é você? Ou será que ela é apenas uma mistura de crenças e influências externas? O diálogo interno pode ser mais do que apenas pensamentos cotidianos, pode ser uma prisão invisível que nos afasta da nossa verdadeira essência. E se eu te dissesse que o que você pensa sobre si mesmo nem sempre é a sua verdadeira realidade? Neste vídeo, vamos explorar um dos conceitos mais profundos da psicologia de Carl Jung: o quanto seu diálogo mental pode estar distorcendo a sua visão de quem você realmente é. Se você já se sentiu perdido em seus próprios pensamentos ou preso em padrões negativos, esse vídeo pode ser a chave para você entender e se libertar dessas limitações. Aqui, vamos questionar a fundo como a mente molda a sua realidade e como identificar os pensamentos autodestrutivos que bloqueiam o seu potencial. Quer descobrir como tomar o controle da sua mente e acessar sua verdadeira essência? Fique comigo e vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento. Você já se pegou pensando "isso não sou eu"? A sensação de que a voz dentro da sua cabeça, aquela que constantemente analisa e critica suas ações, não reflete quem você realmente é, mas sim algo imposto, um reflexo distorcido? Carl Jung, psicólogo que revolucionou o entendimento do inconsciente, dizia que muitas vezes nossos pensamentos não são nossos, mas ecoam vozes do passado, como um eco da sociedade, da educação ou de experiências traumáticas não resolvidas. Isso significa que o que você pensa sobre si mesmo pode ser completamente distorcido. Imagina só, você está tomando uma decisão importante, e a voz interna começa a questionar sua capacidade, sua inteligência, sua adequação para aquilo. Não são suas verdades, são padrões adquiridos ao longo da vida, que de tanto repetidos, se tornam tão naturais que você nem percebe mais que são apenas ecos daquilo que te ensinaram a acreditar. Nesse momento, o ego entra em cena, controlando e distorcendo sua percepção da realidade. Seu verdadeiro eu, a essência mais pura, fica suprimida, aprisionada nas palavras e no julgamento do ego. E é aí que o grande perigo se esconde. O próprio ego, essa parte da nossa psique que busca validação e a segurança, frequentemente molda a nossa visão do mundo de maneira tão intensa que conseguimos nos perder completamente. Pense na pressão da sociedade moderna, sempre a imagem de sucesso, o padrão de beleza, o medo do fracasso. A mídia e as expectativas externas agem como condicionadores, tornando o que é socialmente aceito mais forte do que o que você verdadeiramente deseja ou sente. Essa voz interna que te critica e te limita, ela não reflete sua essência, mas sim uma versão distorcida de si mesmo, criada pelo medo e pela necessidade de aceitação. A mente humana tem o poder de criar um labirinto de crenças e limitações. Você se sente preso, como se estivesse cercado por paredes invisíveis. Esses padrões autodestrutivos, como a procrastinação, a autocrítica constante, a comparação com os outros, não têm origem no seu ser genuíno, mas em crenças que foram instaladas, talvez, na infância ou durante experiências traumáticas que você ainda carrega. Mas o mais perturbador é que essas crenças se tornam tão arraigadas em sua psique que se tornam quase indetectáveis. Agora, imagine por um momento a sensação de perceber que sua mente está criando uma realidade completamente distorcida de quem você realmente é. E que, se você não começar a questionar essas vozes internas, continuará vivendo em um ciclo vicioso, reagindo às expectativas externas, e nunca acessando seu verdadeiro potencial. A sensação de medo, desconforto e até mesmo frustração surge, porque o que você acredita ser verdade sobre você, não passa de uma narrativa imposta, uma sombra que projetamos sobre nós mesmos. Mas o que é mais fascinante, e ao mesmo tempo perturbador, é que essas narrativas externas podem ser quebradas. A libertação está em questionar o diálogo interno e resgatar sua verdadeira essência. Isso significa enfrentar o ego, desafiar as crenças limitantes e silenciar aqueles pensamentos automáticos que te aprisionam. É como se você estivesse acordando de um pesadelo em que pensava que não era capaz, que não era suficiente, ou que jamais poderia atingir seus objetivos. O primeiro passo para romper com essa distorção mental é tomar consciência de que nem tudo o que você pensa é verdade. E a partir do momento que você faz essa escolha de olhar para dentro e questionar suas próprias crenças, começa a se libertar. A mente, longe de ser uma prisão, torna-se uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, de transformação pessoal.
E você, ao tomar controle dessa voz, acessa não só sua verdadeira essência, mas também o poder que você nunca soube que tinha. É um processo doloroso, sim, mas que, quando compreendido, pode transformar a sua realidade completamente. Você pode estar se perguntando, mas e se eu precisar da minha voz interna para tomar decisões importantes? E se ela realmente for a minha verdadeira essência, e não uma sombra projetada pelo ego? Essa dúvida é válida e é o que muitos se perguntam quando começam a questionar o seu diálogo interno. Afinal, não podemos negar que a voz da nossa cabeça, em alguns momentos, nos guia e nos protege de tomar decisões precipitadas. Então, como saber quando o que estamos ouvindo é realmente quem somos e não uma construção imposta pelas circunstâncias? A verdade é que, em muitos casos, o que você pensa ser sua voz interior é apenas uma repetição de crenças adquiridas ao longo da vida, crenças essas que podem ter sido formadas na infância, pela sociedade ou até por experiências negativas. Quando você começa a observar mais atentamente, pode perceber que muitas dessas crenças não refletem a sua verdadeira essência, mas uma versão distorcida do que você acredita ser aceitável ou esperado. E aqui entra o grande ponto de reflexão: até que ponto você está sendo genuíno consigo mesmo? É claro que o ego, em sua função de autopreservação, desempenha um papel importante na nossa vida. Ele cria uma realidade onde tentamos atender às expectativas externas, onde o medo de não ser aceito, de falhar ou de não ser o suficiente nos consome. E, nesse ponto, é importante reconhecer a influência do ego sobre nossa percepção, pois, quando não controlado, ele pode facilmente se tornar um ditador da nossa mente, nos fazendo acreditar em mentiras, como que somos inferiores ou que não podemos alcançar nossos objetivos. No entanto, e aqui está o paradoxo, o ego também pode ter a sua utilidade. Ele é, de certa forma, necessário para nossa sobrevivência, pois nos impulsiona a agir e a buscar resultados concretos no mundo. A questão não é rechaçar o ego, mas aprender a identificar quando ele está distorcendo a realidade, quando ele nos impede de viver de forma autêntica. Isso exige autoconsciência, uma prática contínua de questionar: essa voz que estou ouvindo é realmente minha ou é o reflexo de algo que aprendi, que absorvi do mundo? Ao refletir sobre isso, surge outra questão: se eu silenciar essa voz interna, não ficarei perdido, sem direção? A resposta não é simples. A libertação de padrões negativos e de pensamentos limitantes não significa perder a capacidade de tomar decisões. Pelo contrário, ao silenciar o diálogo autocrítico, você abre espaço para ouvir a sua verdadeira essência, aquela que é menos influenciada pelo medo, pela ansiedade ou pelas expectativas externas. Essa essência é mais pura, mais alinhada com o que realmente importa para você. Parece contraditório, não é? Por um lado, precisamos da voz interna para navegar no mundo, mas, por outro, essa voz pode ser a mesma que nos aprisiona em padrões autodestrutivos. Aqui entra o poder da reflexão. Quando você começa a questionar quem realmente está falando em sua mente, começa a distinguir entre o que é genuíno e o que é apenas um eco de influências externas. E esse é o primeiro passo para a verdadeira liberdade emocional e mental. Portanto, sim, é possível confiar em sua voz interna. Porém, é importante lembrar que ela precisa ser observada e analisada com atenção. O que acontece? Muitas vezes, é que vivemos no automático, respondendo a tudo sem questionar. Mas e se a maior parte do que você pensa sobre si mesmo for uma mentira que você repetiu tantas vezes que acabou acreditando nela? E se a chave para se libertar disso tudo estiver simplesmente em perceber que você não é a sua mente, mas algo muito maior, mais profundo, que está além das palavras que ecoam dentro de sua cabeça? Vamos mais longe. Quantas vezes você já se permitiu ser dominado por pensamentos negativos ou por julgamentos de outras pessoas, só porque seu diálogo interno parecia tão convincente? O que aconteceria se você, em vez de lutar contra esses pensamentos, simplesmente os questionasse? Isso exigiria uma mudança radical, uma ruptura com o que você sempre acreditou ser a verdade. E, sim, essa mudança pode parecer desconfortável, mas, na verdade, é um dos caminhos mais poderosos para o autoconhecimento. Portanto, ao invés de se deixar levar por uma voz que não é a sua, por uma versão distorcida de si mesmo, comece a praticar o silêncio. O silêncio não é a
A ausência de pensamentos, mas sim a capacidade de observar os pensamentos sem se deixar levar por eles. É aprender a distinguir entre o que é real e o que é apenas uma projeção do medo ou da insegurança. E, quando você começa a fazer isso, começa a se conectar com a verdadeira essência do seu ser. Por fim, pergunto a você, se você tivesse a coragem de silenciar todos esses diálogos internos negativos, o que mais poderia descobrir sobre si mesmo? O que aconteceria se você realmente se permitisse ouvir a sua voz interior, sem a interferência do ego ou dos medos? Isso pode ser desconcertante, mas também é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. E se você se permitir fazer isso, pode descobrir que o que está dentro de você é muito mais grandioso do que qualquer pensamento que tenha passado pela sua mente até agora. Agora que você refletiu sobre o que é realmente o seu diálogo interno e como ele pode não representar quem você é de fato, a pergunta que fica é: você está disposto a questionar esses pensamentos e romper com os padrões impostos ao longo da sua vida? Como Carl Jung nos ensina, ao entender a origem desses pensamentos e influências, podemos nos libertar das correntes invisíveis que nos mantêm reféns de uma versão distorcida de nós mesmos. Esse é o primeiro passo para acessarmos o poder real que reside em nosso interior. O que ficou claro aqui é que os pensamentos, por mais persistentes que sejam, não definem nossa essência. Nossa essência vai além do ego, das crenças limitantes e dos medos que nos foram transmitidos. E quando tomamos consciência disso, começamos a nos conectar com o que realmente importa, nossa verdadeira identidade. A voz que você escuta pode ser uma manifestação de insegurança, ou uma projeção do passado, mas ela não define quem você é no fundo. Lembre-se, a verdadeira liberdade mental vem da capacidade de observar esses pensamentos sem se identificar com eles. É preciso aprender a distinguir entre o que é genuíno e o que é apenas uma construção social ou emocional. E ao fazer isso, você começa a ter a capacidade de agir de acordo com sua verdadeira essência, e não com aquilo que o mundo quer que você seja. O autoconhecimento é, sem dúvida, um processo desafiador, mas também profundamente libertador. Agora, me diga, como você pode usar esse conhecimento para mudar sua vida? Como pode começar a questionar esses pensamentos negativos e limitantes, e criar um novo diálogo interno que seja mais alinhado com o seu ser verdadeiro? É possível alcançar uma maior clareza e paz de espírito, mas isso exige prática e uma constante disposição para olhar para dentro de si mesmo. Se você se sentiu tocado por este conteúdo, imagine o quanto ainda podemos explorar sobre como a mente humana funciona e como podemos utilizar esse poder para evoluir como indivíduos. O caminho para a libertação mental e emocional não é fácil, mas é certamente um dos mais gratificantes. E, ao continuar essa jornada, você descobrirá camadas profundas de sua própria psique que provavelmente nem sabia que existiam. Agradeço imensamente por ter assistido a este vídeo até o final. Se você gostou dessa reflexão, te convido a se inscrever no canal e continuar acompanhando nossos conteúdos. Temos muito mais a explorar sobre autoconhecimento, psicologia e o despertar da consciência. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar desafiando as ideias convencionais e buscando um entendimento mais profundo sobre a verdadeira natureza do ser.